Olá, eu estou fazendo um vídeo para postagem no YouTube e eu não consegui fazer a live ao vivo porque tá muito ruim a transmissão pela minha webcam. Então eu vou fazer pelo celular, pelo iPhone. E depois eu vou postar. Só que depois que eu postar, eu entro online para fazer a transmissão sobre meditação, um reforço para a gente não perder a esperança nesses tempos que a gente está vivendo, certo? Então, primeiro aqui eu vou gravar as dicas no iPhone, as dicas para empresas. Então, a primeira coisa é que vocês saibam que uma empresa ela tem idades, né? E cada idade ela tem certas características. Primeiro, o nascimento é o momento em que os sócios eles assumiram o risco de pagar os próprios salários, não é isso? Você que está abrindo uma empresa, então, o momento, ou você SA, né? Os sócios, eles tocam o negócio. E a empresa, ela trabalha para atender as necessidades dos próprios sócios. É como se eles tivessem um emprego, né? Cada sócio gerencia a si mesmo. Aí vem, esse é o nascimento da empresa. Depois vem a fase recém-nascida. A fase recém-nascida, ela apresenta momentos em que os sócios assumiram a corrida pela sobrevivência, né? Surge a necessidade de contratar funcionários. E aí o foco dessa empresa está em vender e produzir. Gerir o fluxo de caixa é um desafio. Muitas empresas costumam tirar mais do que investir na própria empresa, e essa é uma fase que você deve mais investir do que tirar dividendos. Ainda não dá para você pegar dividendos da empresa ou os lucros. A infância é um gerenciamento por crise. O negócio começa a andar e a falar por conta própria, né? Você já está um pouquinho mais calmo, né, com relação ao que sua empresa está produzindo, e não precisa tanto aquela preocupação da fase do recém-nascido, que é da sobrevivência. Ela já está tendo algum lucro, gerando algum lucro por si, né? E só que o negócio nessa fase da infância ainda depende dos sócios para todas as decisões importantes. O ritmo do trabalho é acelerado e o fluxo de caixa continua sendo ainda uma preocupação. Adolescência. Aí vão surgir as fases ligadas essa é uma fase ligada à gestão da empresa, né? Como que os sócios estão levando o trabalho e a coordenação de todos os setores que levam a empresa a produzir mais. A necessidade de desenvolver um time profissional para gerenciar o negócio. O fluxo de caixa não é mais uma preocupação na adolescência. Os sócios já conseguiram estabilizar, a saber exatamente o que tem que investir e o quanto eles têm que podem fazer retiradas, né? O quanto eles investem e o quanto eles podem fazer retiradas. O foco está no crescimento.
e na inovação. Então é uma fase em que a empresa de repente começa a crescer desenfreadamente e existe ali uma busca para realizar o melhor. Os líderes são muito ocupados, os sócios eles estão mais autossuficientes, já pode deixar a empresa na mão dos líderes, né? Porque ele já tem inclusive um time, né, profissional para gerenciar o próprio negócio. E os sócios são mais autoconfiantes também nessa fase. Os problemas eles estão sempre iminentes, mas eles já não estão mais sozinhos. Aí vem a fase da empresa jovem adulta. Ela começa a antecipar o futuro. Os sócios começam a antecipar o futuro, eles passam a ter mais comprometimento com as escolhas, necessidade de limitar no que se foca. O foco está em construir sistemas e controles. Busca no sucesso a longo prazo, no renascimento da identidade do negócio, maior seriedade na construção do negócio. E aí vem a maturidade, zona de maximização. Aí a colheita, é aí que vai ser a colheita da empresa. Já tem um sistema por gestão que permite atender consistentemente todas as demandas do mercado, quanto às demandas do sócio de forma sustentável. O negócio funciona por um corpo executivo de profissionais. A empresa tem a clareza da sua identidade, isso é muito importante. Sabe quem ela é e quem ela não é. E sabe o que quer se tornar no futuro. Muitas vezes a empresa ela começa com uma missão e ela depois, no transcorrer desse processo, ela vai mudando de missão. Então é sempre importante os líderes da empresa, os sócios, terem o foco nos objetivos e na missão da empresa, né? De tempos em tempos retomar isso e ver quais são as adaptações que devem ser feitas no momento que eles estão, né, da empresa. As vendas e os lucros, eles estão em crescimento, na maturidade. Aí vem, essa é uma fase que nós poderíamos chamar maturidade, zona de maximização, seria aqui o topo, né? E a partir desse topo vai chegar a crise da meia-idade. As coisas elas começam a parar de funcionar. O início de entropia e atritos. Começa a se considerar se vale a pena rejuvenescer ou continuar que o negócio continue envelhecendo. Dilema em inovar ou entrar no processo de decadência. Então, quando chegou aqui, existe esse dilema de você decidir se você vai continuar mudando, não necessariamente ampliando, mas mudando, às vezes trazendo novas perspectivas, às vezes associações com outras empresas que produzem, fazer esse intercâmbio com outras empresas nessa maturidade, né? Porque ali, quando chegar aqui, ela chegou no seu máximo, é aí que você vai ter uma fase estabilizada, mas se estacionar aqui, né, ela vai chegar uma época, principalmente os donos da empresa, se não teve renovação através dos herdeiros, né, e continuem esse processo. Às vezes essa empresa é vendida, ela é comprada por outras empresas, porque ela começa a entrar em decadência, e antes que ela perca o valor, ela é vendida. Então, nessa fase aqui, de uma empresa grande, por exemplo, é preciso se pensar quais os caminhos possíveis para que ela continue o quê? Viva,
para que ela continue potente, com a sua potência, porque ela chegou no máximo dela, na maturidade dela. Então já tem muitas coisas estabelecidas nela, a marca já está consolidada. Então é necessário pensar em outras novas fases que vão acontecer nessa empresa, certo? E aí, dependendo do que for decidido, se houver um trabalho com essa renovação dentro da empresa, como que ela pode se renovar mesmo chegando nesse topo, ela tem saída, ela tem outras saídas, mas vai depender das circunstâncias e da cabeça de quem é o dono da empresa, né? E aí, antes que ela comece a parar de funcionar na maturidade, é necessário rever tudo isso, os processos, se vão continuar consolidados na mesma marca, se vão continuar estabilizados, mas com uma nova perspectiva que dê um ar renovado e que possa o herdeiro dar continuidade com novas aberturas, né, de desenvolvimento daquela empresa. Porque senão fatalmente vai acontecer a desvalorização, né? As coisas começam a perder o sentido mesmo para os donos, e essa desvalorização que ela vai sofrer, ela provavelmente os donos vão ter que tomar a decisão de passar ela para frente para outra empresa aproveitar a mesma estrutura e transformar. Pode ser uma empresa que está investindo, uma empresa que está na adolescência, por exemplo, e ter como comprar essa que está envelhecendo, se perdendo, e refazer, né? Utilizar a estrutura dela e adaptar na sua empresa, que é isso que acontece com muitas empresas, assim. Então, essa é uma fase importante. Todas essas fases que eu falei, elas têm crises. Elas vão ter crises, ou elas vão seguir para a próxima fase, ou elas vão começar a entrar em decadência. O que se faz para, quando você chegou numa fase, não entrar em decadência? Você tem que procurar um profissional que tenha outra visão, um profissional que vá fazer um trabalho de coach com os donos, todos os envolvidos, e ajudar a ter novas ideias, novas perspectivas em cada fase dessa que eu citei. E a crise da meia-idade, então, é quando a empresa começa a pensar se vale a pena rejuvenescer, né? Que depois da maturidade vem essa fase aqui. E a empresa vai continuar envelhecendo, né? Ou se vai rejuvenescer. É um dilema de inovar ou entrar em processo de decadência. E o envelhecimento, que é a última fase, é a deterioração do negócio que já está acelerada. É um estado de negação dos sócios, e os problemas não são tão grandes assim. Que ela já rendeu tudo que tinha que render, os sócios já não tem mais aquele pique, né, de manter, às vezes não tem nem herdeiros, né, para passar a empresa. Então essa é a fase que eles escolheram e a empresa envelheceu, certo? Então agora eu vou continuar no YouTube, na live, tá certo? Essa foi uma apresentação das fases pelas quais as empresas passam. Até o próximo.